Impulsionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do Abradcast, o seu podcast favorito. Se não for, agora vai ser, meu amigo, porque é conteúdo relevante na internet. Se você ainda não faz parte do nosso ecossistema, tem um QR Code aqui para que você se associe, faça parte do nosso ecossistema e venha participar desse podcast, por exemplo, tá? E não só isso, você vai poder ter trocas enriquecedoras nos nossos eventos, você vai poder usar o selo Abrad, que isso ajuda muito as agências, né, a credibilizar, enfim. Então, pense nisso, entre aqui no QR Code, saiba mais e venha fazer parte desse ecossistema, que é o ecossistema que mais cresce nesse Brasilzão. Meus amigos, hoje a gente está com um tema maravilhoso, um tema que a gente precisa dar atenção, porque senão ame ou deixo, né? Você vai morrer, né? A sua agência vai pro buraco, meu amigo. Estamos falando dela, a inteligência artificial, e como usar para escalar os seus resultados, os resultados da sua agência. E nada mais apropriado do que ter convidados qualificadíssimos para falar isso. Tá? Para falar desse assunto. Hoje a gente está com a Silvana Carias, líder de marketing do RD, né? RD Station, e o Edu Campos, Eduardo Campos. O Edu é diretor de educação da Abrad, tem vários negócios, agências, entre elas a Astronauta, né? Vai poder se apresentar um pouquinho melhor. E aí, por favor, comecem vossas apresentações. Ladies first. Boa. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Essa aproximação RD e Abrad eu acho que é fundamental e a gente está vendo vários frutos. Temos objetivos em comum de evoluir, desenvolver esse ecossistema. Então, prazer estar aqui, tá? Eu sou a Silvana Carias, mas vocês podem me chamar de Sil, é mais jovial. Na RD hoje eu sou líder de marketing num time que a gente chama de Partner Growth. É um time que olha, de fato, para o nosso ecossistema de agências e consultorias de vendas parceiras, o desenvolvimento, a evolução e o crescimento desse ecossistema. Então, estou bem envolvida nessas estratégias e eu já tive agência também por quase 10 anos, então eu sou fã hoje em dia dos donos de agência, porque é muito difícil. Então é Você isso. sabe Espero... qual que é a batalha, né? Nossa, não gosto nem de lembrar, mas assim, adorava. Saudades. A Sil que falou sobre ser jovem, mas me trouxe jovial. Como é que é? Ser... Jovial. Jovial, aí você já entrega a idade, né? Não? Por favor, Edu, dono da barba mais fofa. Eu vou fazer um curso, ao invés de fazer curso de inteligência artificial, eu vou fazer curso de barba daqui em diante. Aí você vai ver, já você assina lá. Eu quero deixar minha barba fofa. Entendi. Gostosa assim, meu amigo. Bom, eu já tive aqui algumas vezes, né? Algumas pessoas já me viram por aqui. Hoje eu me posiciono muito mais como mentor em inteligência artificial, mas como você mesmo citou, tenho alguns negócios. Tem a Astronauta Martech, a Gêmeos Emoc, que também são, coincidentemente, parceiras da RD Station, ambas parceiras Diamond ali, premiadas. Tem também a Mindscope, que é um laboratório de inteligência estratégica, alguns outros negócios, cursos, mentoria e afins. E tenho a honra de assumir aqui a cadeira de diretor de educação dentro da Abrad, junto contigo aí na presidência da Abrad São Paulo. E contem comigo, obrigado pelo convite, Lucas, Sil, pessoal da Abrad, estou sempre à disposição. Boa. Bora falar de agradeço. Bora. O Edu teve ano passado num evento da Hero, né, para falar um pouquinho de inteligência artificial, de RD, né, com inteligência artificial. Então, putz, cara, coincidência maravilhosa. Toda vez que eu posso estar contigo e agradecer esse episódio, é maravilhoso. Né? Comigo sempre. Você sempre está falando de inovação, de coisas à frente, cara. Isso é muito legal. Bom, o primeiro tópico que a gente tem dessa conversa, pessoal, é quando a gente fala do dia a dia das agências, né? O que trava, como é que a gente faz para usar a inteligência artificial no nosso negócio, né?
aonde que está o problema ali e o que, que a gente pode fazer com a inteligência artificial para resolver, né? Bom, então, por favor. Eu vou citar um dado para jogar a bola pro Edu, tá? Boa. Gostamos de dados. O dado é: 71% das agências já usam IA em marketing e 67% dessas agências usam em vendas. Isso é um dado do nosso panorama de agências de marketing de 2024, né? O último que a gente lançou. E aí, quando eu vi esse dado, eu fiquei pensando, por que será que algumas agências usam tanto e estão tão à frente e outras ainda se sentem bem estagnadas quando a gente fala de IA, ou parece que é um elefante branco, é muito caro. Aí eu queria ouvir do Edu, que inclusive também é meu mentor, tá? Então ele é o mestre aqui de inteligência artificial. Guru. Guru. Por que você acha que algumas agências são tão à frente, assim, estão tão à frente, outras estão estagnadas, e como que elas mais estão usando, além de marketing e vendas, pelo que você está vendo por aí? Conhecendo um pouco ali do ecossistema de agências, até mesmo de agências que fazem parte do panorama de marketing e vendas, acredito eu que quando a gente faz a pergunta, você está utilizando inteligência artificial ou não, essa resposta ela é muito aberta se ela é simplesmente um sim ou não. Eu acredito que vale a gente entender como você está utilizando ou como você não está utilizando. Porque eu falar que eu utilizo inteligência artificial para vendas, eu posso falar que eu estou utilizando ela para acelerar o meu dia a dia para fazer um PDF de proposta mais rápido. É uma forma de utilizar. Eu posso falar que eu estou utilizando ela para, ao invés de ter um botão do WhatsApp no site, ter um botão do RD Station Mentorear que já vai qualificar o lead e agendar uma reunião para mim sozinho. É outra forma de utilizar. Assim como eu posso simplesmente abrir, sei lá, o Gemini, o ChatGPT, o DeepSeek e perguntar como está o mercado de clínicas em Alphaville, para entender o mercado, porque eu vou fazer uma prospecção para ele. Eu também estou usando inteligência artificial. Então, eu acredito que a reflexão que a gente tem que fazer aqui é como as agências estão ou não utilizando inteligência artificial e não só se elas estão utilizando ou não. Porque muita gente tem medo. E aí não é a agência que tem medo. É muita gente que tem medo. São pessoas, sempre são pessoas. E aí você começa a utilizar a inteligência artificial e você pensa assim, mas ela não está fazendo como eu faria, está me dando mais trabalho fazer com a inteligência artificial do que sem inteligência artificial. No começo isso é normal. Todas as vezes que a gente foi fazer algo pela primeira vez, a gente foi muito pior do que a gente faz hoje esse algo depois de já ter feito 2, 3, 10, 200 vezes. Só que daí a gente trava, porque é novo, a gente tem medo, a gente tem receio. E aí o aviso é, quem não fez isso, alguém já fez e está ganhando dinheiro no teu lugar. Então basicamente é isso, não tem outro caminho. Ou você faz ou você faz. Total. Sem dúvida. Mas me diga uma coisa, de maneira prática, a gente falou aqui da questão de 71% das agências já usam em marketing e 67% em vendas, né? Como é que eu uso um e outro aqui? Sem ser aquela coisa do tradicional, vou testar, procurar e ver, enfim, como é que eu uso de repente, né, o RD, a própria plataforma, em marketing, em vendas? A gente pode ter vários caminhos para fazer isso. Um dos caminhos que eu vejo primeiro a gente precisa entender qual que é a jornada, qual que é a trajetória do teu cliente dentro da agência. Ponto. Certo. Entender quais dos pontos dali você tem algum tipo de contato humano que pode ser acelerado por inteligência artificial. Eu costumo dizer que toda agência e toda empresa ela funciona sempre em três etapas que são iguais. Eu tenho uma demanda, que vai virar um entregável, que vai virar resultado. E alguém sempre tem que estar olhando para essas coisas, né? Inclusive lá na Hero esse é o primeiro slide que eu tenho na apresentação que eu fiz. Então o que eu entendo é assim, eu posso colocar uma inteligência artificial para gerar o lead para mim? Posso. É um caminho para utilizá-la tanto em marketing quanto em vendas, porque o lead vai para os dois lados. Eu posso utilizar essa inteligência artificial para entender o mercado do meu cliente? É um segundo uso. Eu posso usar a inteligência artificial para transcrever a reunião comercial com o meu cliente, é um terceiro uso, a reunião de onboarding é um quarto uso. Eu posso utilizar o ChatGPT como ferramenta para resumir essas duas reuniões e criar o primeiro briefing do meu planejamento estratégico, é um quinto uso. Até aqui a gente está falando do primeiro dia com o cliente na agência, já são 5 usos pelo menos da inteligência artificial. Então, literalmente, é mapear todos os processos que você tem dentro da tua agência, entender quais você consegue acelerar com inteligência artificial. Às vezes a gente está falando até de uma questão de encantamento. Você tem um PDF de planejamento estratégico que você vai apresentar para o teu cliente. Por que você não utiliza uma inteligência artificial para gerar uma imagem de capa que é totalmente diferente e só ele vai ter aquela imagem, que representa o mercado dele junto com a tua agência? Por exemplo, a minha agência é Astronauta Martech. A gente começou a colocar na capa dos planejamentos a imagem de um astronauta chegando dentro da empresa do cliente.
É sempre o mesmo astronauta, só que ele está num ambiente diferente, ele está numa posição diferente. Isso é encantamento. Dá uma visão para o cliente, dá uma percepção de valor para o cliente de que, olha, alguém parou para pensar nessa imagem, por mais que tenha sido feita via inteligência artificial, alguém precisou pensar nesse prompt, baixar essa imagem, tratar essa imagem, levar para um documento, apresentar isso para mim numa reunião. É uma tela. E todas as outras telas que a gente tem dentro desse PDF. Então eu acredito muito que o primeiro passo para começar a utilizar a inteligência artificial é entender o que eu faço de rotineiro e repetitivo dentro da minha agência que eu posso automatizar. Querendo ou não, é o que a gente já faz com a RD Station, né? Então, quais são as comunicações que eu faço com o meu cliente sempre de maneira manual, que eu escolho não fazer um e-mail manualmente e fazer um fluxo de automação. Só que a gente tem uma facilidade para fazer isso em outras ferramentas e a gente trava quando é o assunto da inteligência artificial. Mas o processo é o mesmo, diagnosticar o que a gente já faz de maneira repetitiva e acelerar isso. Tem um ponto, um jeito que eu acho muito legal, que foi você que me ensinou, que eu acho muito legal para as agências, que é você criar o cérebro do seu cliente. Então, eu me lembro na minha época de agência, sei lá, teve uma época, vamos imaginar, sei lá, 20, 30 clientes. Aí você, se naquela época existisse esse recurso, você cria, pelo menos dos seus maiores clientes, o cérebro do cliente dentro lá do ChatGPT para ele agir, para ele entender, para ele saber e falar tudo como o seu cliente gostaria, ou o que conectaria isso, ou a sua mensagem para criar uma campanha, por exemplo, com o cliente tal. Uma coisa também na RD que a galera tem feito, até o Fanaia contou, né, na sua mentoria. O Fanaia é um cara de vendas lá da RD e faz a mentoria do Edu também. E ele comentou que ele estava, antes de entrar para a reunião com o cliente, ele colocava lá no ChatGPT para o chat trazer para ele informações sobre aquela cliente que ele ia falar. O negócio dela, coisas sobre ela que estavam expostas. E aí ele conseguiu um nível de rapport com essa cliente, com outros, que é surreal. Que ela ficou chocada o quanto ele conhecia sobre ela quanto ele se preparou para essa reunião. Eu acho que quando a gente fala de agência, você demonstrar isso para o seu cliente numa reunião de prospecção, ou seja, quando o cliente entra na agência, o quanto você está imerso na vida dele, eu acho que é um super diferencial. E esse negócio de criar o cérebro de cada cliente, para mim, minha cabeça estourou. Eu me lembro disso, de uma das nossas conversas, você me falar sobre essa coisa mesmo, de ser um banco de informações ali, de tudo que você tem sobre o cliente para ter de fácil acesso e a todo mundo, né? Mas, Edu, como é que a gente cria um negócio desse, cara? Receita do bolo. Receita do bolo. Para ser muito simples e objetivo, qualquer pessoa consegue criar isso, não tem um custo absurdo envolvido para criar isso. A primeira coisa é a gente fazer um trabalho manual, fora de qualquer ferramenta, entender o cliente, pegar o PDF dele, planejamento estratégico, pesquisar sobre o mercado do cliente. Por mais que eu possa pesquisar na própria inteligência artificial sobre o cliente, documentar isso fora numa pastinha no computador. Porque se não for um documento simples o suficiente para você passar para a analista lá dentro da Hiro, para que ela com essa pasta entenda o cliente, não vai adiantar você colocar na inteligência artificial. Então tem que ser o mesmo formato. O que serve para um ser humano pode ser escalado com tecnologia IA. Depois que você fez isso, vamos imaginar que a gente está falando de RD Station Mentorear. Você vai clicar ali na parte de cima da ferramenta e-mail assistente, base de conhecimento, criar uma pastinha e subir todos esses PDFs. Depois você cria um assistente e pronto, ele está disponível para você utilizar. Se você for para dentro do ChatGPT, você vai clicar ali em explorar assistentes, tem um botãozinho de criar, você joga os arquivos para ali, fala que aquele cérebro é para, por exemplo, atender a Hiro, para o cliente RD Station, e aí você sobe esses documentos e pronto, está liberado para o teu time utilizar. Se for dentro do Google, tem o Notebook LM que você faz o mesmo processo, sobe os arquivos, gera um link e começa a utilizar. Não é difícil você fazer isso. Tecnicamente falando, são coisas simples de executar. O mais difícil é justamente fazer toda a curadoria disso. Entender o que eu preciso levar para esse assistente, para esse cérebro, para que o meu time possa utilizar. É isso que faz diferença. Se você leva uma informação errada para ali, você vai escalar uma informação errada. Mas ferramentas para se fazer isso tem infinitas ferramentas hoje. A gente tem, por exemplo, em todos os clientes que a gente utiliza a RD Station dentro da Astronauta hoje, a gente tem um mentorial conectado, sempre, em todos eles. Porque o próprio time usa. Para fazer conteúdo em rede social, para fazer LinkedIn, roteiro de vídeo do YouTube, fazer e-mail, fluxo de nutrição. Tudo isso eu consigo fazer dentro do mentoriar. Quando que eu utilizo não o mentoriar da RD, mas eu uso um ChatGPT? Quando eu estou criando um planejamento mais estruturado, estou pesquisando mais sobre o mercado do cliente e eu preciso puxar a inteligência de mercado para dentro dessa conversa e depois eu mando ela embora.
Aí eu tenho um assistente criado ali. Mas fora isso, dentro do próprio RD a gente consegue fazer literalmente tudo. Inclusive, tem um curso, não sei nem se eu podia falar disso, eu vou falar. Eu gravei um episódio tudo, extra. Não, vai que a RD Você não não é deixa. daqui, Pode, você é um eu gravei- astronauta. Eu gravei um episódio extra pro Bush, né, formação completa para agências ali da RD, que é só sobre inteligência artificial. Então a gente até deixa o link aqui depois para vocês poderem acessar dentro da descrição, onde a gente fala sobre a implementação do Mentorear, que é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje, não só para o nosso uso, mas para o uso do cliente. Para que ele demande mais de mim estratégia e menos ativos. Antes a gente tinha um cenário na agência, até falando um pouco de histórico desse case próprio da astronauta, de que os clientes eles pediam muito assim, eu preciso que você me ajude num copy, num e-mail, num fluxo, que você crie uma legenda para mim, que você crie os criativos do anúncio, que você crie a parte de texto dos anúncios. Hoje os nossos clientes eles mandam isso pronto pra gente na grande maioria das vezes, ou pelo menos mais brifado. Antes era, preciso que você me ajude na legenda, agora é assim, criamos essa legenda, consegue ajudar a gente a validar? Então o meu esforço na agência é muito mais estratégico e menos operacional no sentido de operação de ferramenta. Então eu uso muito mais o cérebro do meu time do que as mãos do meu time, digamos assim, para criar as coisas. E com isso a gente tem muito mais valor de mercado. É muito mais caro uma hora que eu ajudo o meu cliente a transformar alguma coisa no negócio dele, várias outras agências da RD estão já fazendo esse movimento, do que a hora que eu gasto para abrir o Photoshop, criar um arquivo, salvar um arquivo e mandar isso para o meu cliente. Então eu não preciso ter esse tempo 2 vezes agora, né? Eu consigo criar esse texto sozinho dentro do Mentorear. Então sempre que um cliente entra na nossa implementação hoje, a gente tem a criação da conta do Mentorear e nesse curso do Bush a gente ensina certinho como que a gente faz essa criação. Pode ser um primeiro passo. As agências estão assistindo a gente, esse conteúdo ele não é só para agências parceiras RD, esse conteúdo de dentro do Bush. Então não só sobre inteligência artificial, tem muitas outras coisas ali sobre gestão financeira, gestão de RH, jurídico, como estruturar agência, produto, modelagem, precificação, vários outros parceiros da RD de todos os níveis ali participaram também. Pode ser o primeiro passo. Então respondendo objetivamente, o que eu faço? Acessa o link ali para fazer o cadastro no Bush, pula lá para a primeira aula de inteligência artificial, deixa uma avaliação positiva pra gente, depois você vai assistir os outros conteúdos ali. E é uma aula muito boa, gente. São várias aulas muito boas lá. E essa de inteligência artificial é aquela aula que você sai com a cabeça saindo fumaça, assim. Então, é um bom primeiro passo. Legal. Cara, adorei. Acho que você passou assim um overview muito prático de como fazer isso. Agora, a gente tem agências e culturas de empresas que ainda têm resistência, não sabe lidar com o negócio. E aí a gente precisa dar um passo atrás, no sentido de entender como levar isso para a galera, para o time. Né? Então, nesse caso, obviamente a gente está falando de um mercado hoje muito heterogêneo, em questão de idade de profissionais, né? Mas quando a gente fala ainda de cultura de uma empresa para conseguir chegar nesse nível de desenvolvimento, de uso da IA no dia a dia, o que vocês acham que a gente pode sugerir? Eu acho que uma das coisas que eu tenho observado lá no nosso ecossistema, que tem mais de 2.000 agências e consultorias ali parceiras, é o quanto a vontade de estar atualizado, sabendo de tudo que está acontecendo, estar inserido em ecossistemas estratégicos faz toda a diferença. E quando a gente fala de IA, para mim tem muito a ver com isso. Então, tem gente que tem medo, tem gente que paralisa e fala, não, isso aí agora vai matar os profissionais. Tem gente que trava, não faz nada, fica olhando e fala, vamos ver o que vai dar. E tem gente que vai para cima e bora, vamos entender, vamos implementar, vamos entender formas de colocar isso para os nossos colaboradores, para o nosso time. E aí, como eu posso fazer isso? Cara, participando de ecossistemas estratégicos como o da Brad, como o da RD, indo em eventos. Então, quem é a agência parceira da RD, os bootcamps que a gente faz, a gente tem eventos fora, para quem não é parceiro também, estar em contato com pessoas e parceiros, como o Edu, por exemplo, que está falando sobre isso, outros mentores. Eu acho que você tá inserido e trocar figurinha com outros donos de agência, que também vivem o mesmo que você, te ajuda e te dá uma abertura de cabeça, falando assim, uma abertura de mente, para você saber como fazer isso acontecer. É novo para todo mundo. Eu acho que tá todo mundo ao mesmo tempo pensando, meu Deus, o que vai ser? Como que a gente vai colocar isso na cultura? Como que já estão colocando isso na cultura? Mas eu acho que o fundamental
é você estar aberto e estar inserido e com vontade de saber sobre as coisas. E não travar naquele discurso de, ai meu Deus, agora vai acabar o mundo e a gente vai ser substituído. Eu acho que vai um pouco além disso. As agências dentro do nosso ecossistema que estão crescendo com isso e já estão usando a IA e estão bombando assim pro lado bom, entenderam isso e estão na frente, estão testando, estão fazendo MVP e testa, faz um negocinho, coloca pra rua, vê o que dá. A gente tem cases muito legais de agências que conseguiram aumentar faturamento, aumentar a eficiência, tanto da agência quanto do cliente, usando inteligência artificial. Estar inserido nesse tipo de ecossistema, para mim, faz toda a diferença. Tem até case que está dentro das duas, tanto de RT quanto de Abrad ali, o Joaquim da Ponto Design, nosso parceiro aqui também da diretoria, né? Ele revolucionou toda a estrutura da Ponto Design com inteligência artificial, então é acompanhar o trabalho de quem também está fazendo. Eu acredito que isso que a Silvana colocou é muito real, você precisa executar, você precisa apertar os botões, você precisa testar, e se você não testar, você não vai ser substituído, você vai deixar de ser lembrado. Tem uma diferença muito grande. Eu não vou escolher fazer com essa agência ou com aquela agência. Eu só vou me lembrar que aquela está fazendo mais, melhor, com mais eficiência. Teve uma aula recente que eu fiz para os associados da Abrad, que inclusive está no nosso YouTube, que foi sobre produção de curso e educação. E um dos slides que eu coloquei foi justamente o seguinte. A Netflix ela se adaptou, ela se reinventou, e a Blockbuster só existe como agora, no caso aqui, uma frase de exemplo no podcast. Eu não consigo ir até lá e ver o que é. Eu ouço falar do que era. A tua agência é uma agência que as pessoas vão conseguir ir e viver? Ou é uma agência que as pessoas vão citar num exemplo num próximo podcast como uma agência que não se adaptou, ou o mercado que não se adaptou? E fazer. Já existe inteligência artificial faz muito tempo. Só que agora que as pessoas começaram a dar nome para as coisas. Então a gente já usa Spotify há anos. O Spotify não surgiu tem 2, 3 anos. O Spotify já surgiu faz mais tempo. Existe um algoritmo ali que tem inteligência artificial embedada, né, embutida ali dentro. Só que ninguém chamava de inteligência artificial. Por que quando a gente chama de inteligência artificial dá medo? Por que trava quando a gente dá nome para coisa? Agora a gente sabe o que ela é. Então vamos aprender a utilizar, né? Isso que a Silvana colocou é muito real e eu acredito muito nisso. É executar, vão e façam. E principalmente, vocês que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, vocês estão dentro da RD, dentro da Abrad, ou têm possibilidade de entrar dentro desses dois grandes ecossistemas. Acredito que essa palavra ela resume muito bem, ela reflete muito bem o que são essas duas empresas hoje, associações hoje. Você pode conversar comigo, você pode conversar com o Lucas, você pode conversar com a Silvana, você pode conversar com mais de 2.000 agências na RD, com centenas de associados também dentro da Abrad, a gente já está em milhares de associados, né, já. Sobre isso e perguntar, como que você está fazendo lá? Me conta. Vamos sentar aqui num café, não precisa ser num podcast, e me fala o que você está fazendo. Então gera essa proximidade. O primeiro passo que eu vejo é apertem os botões e estejam dentro dos ambientes onde as pessoas estejam falando sobre isso também. E aí tem uma questão que você colocou, que é uma questão que pra mim ela me pega muito, que é a questão cultural. Um mentorado meu, ele me perguntou esses dias dentro de um hot seat que a gente fez, ele falou assim, Edu, e como que eu faço com o meu time? Porque eu quero fazer, mas o meu time não quer. Eu quero aprender, mas o meu time não quer. Aí o que eu falei pra ele foi, você não falou que você quer aprender? Então queira ensinar. Se aprender uma coisa nova aqui, amanhã manda um e-mail pro seu time, 10 horas da manhã vai ter uma reunião aqui com todo mundo para falar sobre inteligência artificial. Não sei o que a gente vai fazer, não sei como a gente vai fazer. Se a gente, enquanto dono de agência, não faz isso, a gente tem um talento no nosso time que a gente nunca vai saber que é melhor do que todos nós aqui nessa mesa de inteligência artificial. Porque a gente simplesmente não perguntou. Se a gente não pergunta, não tem resposta. Então, acho que as melhores respostas, elas simplesmente não existem porque as perguntas nunca foram feitas. Então, pergunta pro seu time. Quem aqui já está mexendo com inteligência artificial? Quem aqui já está mexendo com e-mail marketing, com automação, com fluxo, com API, com SMS, com o que for? Alguém já vai estar fazendo aquilo. Então, é ir perguntar, é colocar a cara e falar, vamos fazer, Lucas, vamos. Sem dúvida, cara. Gosto muito disso. Principalmente dessa coisa. Você foi lá, aprendeu, agora ensina aqui, vamos fazer. É isso. Pô, belo. Faz o teu ecossistema. Exato, Use a sua empresa como seu ecossistema. Ah, mas sou eu sozinho. Vai ser sozinho para sempre? Quando você tirar férias, quando você precisar viajar, aí vai ter alguém, vai. Então você tem um ecossistema. Exatamente. Cara, a gente tava lá na Hero esses tempos falando assim, olha, o lead encareceu. E aí a gente quer escalar esse negócio, a gente quer aumentar as campanhas de geração de lead,
para poder ter mais oportunidades e das mais diversas. A primeira coisa que a gente empaca é no SDR, o quanto ele consegue atender desses leads que vão aumentar. E aí, primeiro ponto que a gente falou, vamos arrumar uma solução de inteligência artificial para fazer o filtro, para chegar no SDR as oportunidades mais qualificadas, né? Obviamente isso é uma aplicação no comercial porque é a minha área, né? Me digam mais aplicações, enfim, me digam formas, Edu, né, como é que você faz lá, como é que você vê, e Sil, né, a colaboração que você quiser fazer em relação a aplicações comerciais, por favor. Aplicação comercial, vamos lá. Vamos imaginar que a gente não se conhecesse, a gente nunca conversou antes na vida e eu vou fazer um pitch comercial para vocês amanhã. Eu tenho um equipamento aqui comigo que é um Cloud, é um gravador. Basicamente, ele está transcrevendo toda a nossa conversa. Bonitinho, né? Ô, louco, sério? Ele transcreve toda a nossa conversa. Assim que ela acabar, em alguns segundos, ele está no meu celular e tem um resumo do que a gente eu não conversou. acredito. Sério, isso aqui é um gravador? Isso é um tá gravador. Transcrevendo a nossa Isso conversa? É um gravador que está transcrevendo a nossa conversa. Assim que essa conversa acabar, Caraca. eu posso perguntar para a Olha gravação o seguinte. Eu nunca conversei com o Lucas e com a Silvana, foi a primeira vez que a gente conversou e eu quero gerar um rapport com eles. Alguma coisa que me conecte com eles, com algo que eles falaram que pode ter passado desapercebido. E eu tenho uma inteligência artificial minha, comercial, já criada, com tudo que eu vendo, quanto custa, quanto cobra, o que eu tenho de impacto ou não, e ele junta as duas coisas para mim. Esse é um uso. O segundo uso é, você tem dentro da tua agência ali vários nichos, né? Um nicho se destaca. Você já foi lá dentro da inteligência artificial e pesquisou sobre aquele nicho para saber se tudo que você está fazendo para o teu cliente atual está de acordo com o que as outras empresas do mercado estão fazendo e falar para ele, a gente está fazendo para você um negócio diferente que é raridade, que não é todo mundo que está fazendo. Vamos aumentar isso daqui? É um uso comercial para o upsell. Você está acostumado, por exemplo, o Eduardo, hoje eu tenho uma agência que é focada em educação e ensino. Aparecem escolas para eu atender. Só que o nosso nicho de atuação principal é ensino superior. Eu vou lá e procuro o nome da escola dentro de uma inteligência artificial para entender qual que é o tamanho, desde quando existe, qual que é a composição empresarial, se é uma empresa familiar, se não é. É um uso para time comercial. Se você abre o site do cliente que acabou de cair lá no teu CRM, está usando lá o RD Stage CRM, acabou de cair um lead que é uma oportunidade dentro de uma agência. Por que a gente não pode abrir esse site com uma extensão ali do Chrome, entender quais são as plataformas que esse cliente utiliza, printa essa sessãozinha, manda lá no chat GPT, fala assim, vou atender o site vou atender a empresa tal, fazer uma reunião com eles, isso daqui são as plataformas que ele já usa, então possivelmente o que eles já estão fazendo em termos de marketing? Porque ali você tem as plataformas que coletam dado, lead, pixel, e você sabe o que ele está fazendo ou não. Então, assim, acho que só para comercial eu consigo pensar numa lista de 1.797 coisas, se vocês me deixarem falando aqui eternamente. Você vê o Edu, cara paciencioso, calminho. Na hora que você bota pra ele falar da parada... Então, eu vou até ficar quieto para o Silvano poder falar. É uma energia, né? Você fala, cara, peraí, como é que você tem essa velocidade de raciocínio? Ele é um astronauta, gente, é tudo inteligência artificial. Ele é um astronauta. Mas, cara, tem uma coisa que eu acho, pelo menos tem me ajudado muito, assim, pessoalmente falando, que é usar, e aí pra agência faz muito sentido também, é pra ajudar a mapear perfis. Então imagina, sei lá, você tem um time comercial, SDR, sei lá, e você precisa mapear ou entender o cenário daquele lugar, daquela região. Tipo, eu sou de Campinas. Então eu falo lá no chat GPT. Me ajuda aqui a criar uma lista de agências de marketing digital em Campinas, São Paulo, que trabalham com, sei lá, embalde. Daí ele vai lá, me dá, e daí eu falo, tipo, eu quero que você coloque uma descrição do que cada uma faz e pontos, insights que você achar que é legal aqui eu saber. E aí ele me dá uma lista, aí eu pego essa lista e falo, beleza, agora me dá mais informações desse tipo sobre essa parte da lista. Ou, senti falta de tal informação. Eu vou enriquecendo uma lista e aí eu consigo subir essa lista para o meu time trabalhar. Eu consigo subir essa lista como base de dados para eu entender mais sobre o perfil das agências de Campinas, por exemplo, e 1000 coisas. E aí eu vejo que, eu me lembro na época que eu tinha agência, eu me lembro que eu fazia isso na mão. Tipo, imagina se isso existisse naquela época. Exato. Eu entrava... Você teve agência que ano? Eu tive agência, deu quase 10 anos no total. Hoje eu tenho 31. Eu abri a agência, eu tinha 18 anos. Nossa, super nova. Novíssima. E aí eu não sabia nada. Eu tava numa... Sim, não sabia nada. Não sabia nem o que era CNPJ.
E eu falei, não, comecei a fazer uns freelas e foi. E eu fico pensando, se existisse isso naquela época, eu me lembro de... Meu pai falou assim, ó, tó esse telefone aqui. Meu pai deixou eu ficar na frente da empresa dele. Tinha uma sala lá livre, ele falou, abre tua agência aí. E aí eu falei, beleza, ele me deu uma linha de telefone, falou, vou pagar pra você, vou te ajudar nesse negócio. Te dá um telefone Linha fixo. de telefone, gente, eu não sou dessa época, tá? Te juro. E aí eu entrava na internet já tinha. E aí eu entrava e pesquisava, tipo, eu quero, sei lá, clientes de restaurantes aqui em Campinas. Aí eu colocava no Google, tipo, restaurantes aqui perto e tal, aí eu ia fazer um filtro na mão do que eu achava ali que era mais a ver, ia colocando numa planilha, eu ligava, um por um, tentava contato, aí depois tentava pegar um e-mail, aí depois evoluiu pra... Tinha um plugin, eu não me lembro o nome, que ele fazia, tipo... Tem vários hoje. Ele fazia, tipo, uma varredura nos sites, e daí ele captava os e-mails que tinham ali, e eu conseguia rodar um fluxo automático. Falei, opa, já tá melhor. Então, hoje, você faz isso, sei lá, eu fiz isso em 10 minutos. Obviamente que você perde um tempo ali depois pra enriquecer e continuar. Mas eu acho que as agências que usarem ou ensinarem seus times comerciais a usarem para esse tipo de coisa que é simples, já é um ganho de tempo e um ganho de... E aí tem um outro negócio que o Edu falou, que é, beleza, eu entendi que esse restaurante é bom para minha agência atender. Aí eu vou lá, pego esse restaurante e falo, cara, me ajuda aqui a criar, a entender ou achar algum ponto de conexão para eu usar no rapport, porque eu vou ligar para esse restaurante e eu quero falar com eles, ou eu vou mandar um e-mail, ou eu vou tentar abordar. O que eu posso falar com eles que vai me conectar? Aí ele pega uma informação que o cara, sei lá, foi num evento que você foi, ou o restaurante saiu numa revista que você... Aí você já fala com o cara de um outro lugar. E aí a conexão aumenta muito, que era aquele exemplo que o Fanaia lá da RD tem usado para os clientes que ele tem atendido. Isso, pra mim, assim, já vale a pena. Eu tô pagando o ChatGPT, né? Porque o Edu quase ela assinar. me evangelizou. Eu falei, tá bom, assinei. E, assim, eu falei pro meu time... O ChatGPT paga comissão? Não. O RD paga, hein? RD paga, é verdade? Sejam parceiros, gente. O link tá aqui na E descrição. eu falei ontem pro meu time, eu falei, gente, beleza, eu tô pagando esse ChatGPT, mas já me retornou tanto dinheiro... que vamos pagar, não tem problema, porque é uma coisa que, assim, ajuda tanto o dia a dia, e na época que eu tinha agência, eu acho que ia ajudar 10 vezes mais. Você vê, a gente está falando de usar a inteligência artificial para munir de informação para ter rapport. Para ter dinheiro depois. Para ter dinheiro depois. No fim das contas, a gente está falando de como funciona o ser humano. Como funciona a tomada de decisão e usando tecnologias para que a gente facilite essas coisas para a gente. Mas a finalidade é a mesma coisa. Entendimento e poder de persuasão, né? Então, parece que as coisas são cíclicas, né? A gente fala de novos mundos, mas na verdade é a mesma coisa. É o mesmo mundo com uma forma de viver diferenciada. É uma versão 2, 3, 30, 40, 2 milhões. Exato. São gerações, né? Tem uma coisa que eu coloco sempre que eu começo qualquer conteúdo ou mentoria, é que quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, inevitavelmente, ou a gente vai começar, ou a gente vai terminar falando sobre seres humanos. Não tem outro caminho. Porque, até mesmo pensando assim, não faz sentido que eu, Eduardo, abra o meu ChatGPT para pedir para ele fazer a composição de uma música. Porque eu não sei fazer isso. Eu pessoalmente não tenho essa habilidade. Então eu não vou saber julgar se ela tá boa ou ruim. Mas agora, se eu pedir para ele fazer um planejamento de marketing, eu vou saber julgar se ele tá bom ou ruim. E aí a gente costuma falar, até nada contra fala. A frase da Silvana foi, você vai perder tempo depois enriquecendo essa lista, mas antes você ia perder tempo fazendo a lista. Total. O que você prefere? Ter a lista já pronta para você simplesmente validar o que tá ali e enriquecer a informação, porque você vai acabar enriquecendo o teu negócio com isso? Ou você prefere gastar tempo mesmo abrindo a lista telefônica com as folhas amarelas para pegar todos os nomes, ligar um a um para chamar para um evento? Então, a gente está usando o mesmo tempo que a gente tem. O Dia do Ser Humano continua com 24 horas. A escolha que a gente consegue fazer agora, que a gente não conseguia algum tempo atrás, é assim. Quais vão ser os minutos mais preciosos no meu dia que eu não vou delegar? E todo o restante que eu ia fazer em 1 hora, eu coloco para uma IA fazer em 10 minutos, ou em 5 minutos, ou em 1 minuto. Então, esse exemplo que você deu, eu acho que você ainda não tinha entrado na mentoria quando eu fiz isso, mas eu fiz uma pesquisa para entender quais eram as agências de São Paulo, Campinas, Jundiaí e região que já estavam utilizando inteligência artificial
para fazer provavelmente um evento presencial em julho ou agosto de 2025. Ele me trouxe uma lista com 80 agências, com todo o briefing das 80 agências. Foi fundada pelo Lucas no dia tal, tem um sócio, não tem um sócio, tem gerente. Pelo LinkedIn tem tantas pessoas que estão trabalhando ali, tantas estão dentro de um cargo sênior. Depois que ele fez isso, ele fez uma planilha com a probabilidade do Lucas aceitar ir no evento ou a Silvana aceitar ir no evento, para eu fazer uma shortlist do evento e convidar primeiro essas pessoas para validar se o ticket funciona, se o horário funciona, se o dia funciona, se o conteúdo funciona. Eu ia levar pelo menos um mês para organizar essa lista e conseguir chegar nesse nível. Compartilha comigo essa Eu lista. fiz isso em 24 horas. Eu posso vender para você, a gente fazer o evento junto. Eu fiz isso em 24 horas. Isso 24 horas, considerando que eu pedi para ele fazer a lista de manhã, só vai ver no final do dia. Mas ele deve ter feito em meia hora, 30 minutos, 40 minutos. Ele ficou lá trabalhando por mim. Por quê? Porque eu sei fazer essa lista. Se eu nunca fiz isso na vida, não vai adiantar eu pedir para a IA fazer, porque eu não vou saber dizer se ela tá certa ou não. E aí vai ser um fiasco lá na frente. E aí o que eu vejo muito acontecendo, conversando com muitas agências, é que as pessoas estão entendendo que elas têm que contratar uma inteligência artificial ao invés de contratar um colaborador. E não é assim que funciona. Eu preciso contratar uma inteligência artificial para potencializar as coisas na qual o meu colaborador já é muito bom, para que ele consiga fazer mais rápido, com mais eficiência e melhor aquilo que ele já é muito bom, para que ele tenha tempo livre para descobrir uma nova habilidade. Ou para que ele tenha tempo livre para que quando eu contratar um estagiário, um trainee, um novo colaborador, ele está fazendo mais rápido, ele fazia em 8 horas, coloquei uma IA, ele está fazendo em 6 horas, ele tem 2 horas livres por dia agora para ele fazer o quê? Treinar o estagiário que eu acabei de contratar. Então, não adianta eu contratar a licença paga do ChatGPT ao invés de contratar um colaborador. Não vai funcionar. Quem que vai usar? Então, não é a IA vai te substituir, não. Ou você vai usar ela para te potencializar, ou ninguém vai querer te contratar. É basicamente isso que vai acontecer. Hoje já tem muito processo seletivo, muito dono de agência me manda, Edu, me ajuda aqui numa vaga, me ajuda não sei o quê, me ajuda não sei o quê. Uma das coisas que eu bato o olho primeiro é que a grande maioria dos pedidos das vagas que são disponibilizadas hoje tem um campinho lá. Utilizar a inteligência artificial, utilizar a automação de marketing, já ter trabalhado com IA, já usar o ChatGPT. Hoje não é mais diferencial, hoje é pré-requisito. Ou eu vivo com isso ou não. Mas até algum tempo atrás, a gente, quando tinha pedido de vaga, era assim. Era home office. Você tem que ter internet na sua casa. Tinha isso na linha lá da vaga, não tinha? Hoje tem? Não tem. Porque hoje a gente pressupõe que todas as pessoas no planeta Terra, embora essa não seja a realidade, têm internet. Na Lua então também, eu imagino que daqui a algum tempo a gente consiga não precisar mais citar a inteligência artificial, porque a gente está só vivendo. Ninguém fala assim, gente, vou parar aqui agora o que eu estou fazendo, porque eu vou usar a internet, tá? Mas as pessoas falam, não, deixa eu parar aqui porque eu estou fazendo para usar a inteligência artificial. Acho que nem todo mundo entendeu ainda que é para você usar ao mesmo tempo, é para você viver com ela. Quem já entendeu isso já está na frente, nem que vai estar na frente, já está na frente, né? Ô, gente, e qual foi a coisa... Aliás, primeiro, coisas pitorescas que vocês perguntam pra inteligência Eu artificial. pergunto todo dia se ele tá bem, eu dou bom dia pra ele. É sério, gente, eu mando pra ele, bom dia, tudo bem? Vamos começar o dia, ele manda. Cara, eu fiz uma coisa essa semana que foi muito louco. Minha mãe tava em casa e daí eu coloquei naquela funcionalidade que ele fala, né? Tipo, então ela tava se sentindo conversando com alguém. Aí eu falei, mãe, conversa com ele, fala que você é minha mãe e pergunta coisas sobre mim. Daí ela falou, oi, eu sou a mãe da Sil, tal. Daí o chat conversando com ela, oi, tal. Daí minha mãe falava, do que a Sil gosta de comer? Daí ele falava, então, a Sil é vegetariana, né, você sabe. Ela gosta de cogumelos e tal. Aí minha mãe ficou assim, como assim? O que tá acontecendo? Daí ela perguntou, mas e que dia que ela nasceu? Quando que ela faz aniversário? E ele acertou. Daí ela falou, o que eu poderia dar de presente pra ela? Ele falou, olha, ela tem buscado muito sobre cafés especiais. Acho que se você der um moedor manual, ela vai amar. E é o que eu queria ganhar, tá? E aí a minha mãe ficou chocada. E aí eu fiz depois com outras pessoas que me conhecem. E eu fico chocada. E além de tudo, dá um tom de, tipo, ele tá conversando, né? Com a voz ali. Então isso, pra mim, não sei se foi pitoresco, mas foi muito legal. Pra sua mãe foi. Imagina sua mãe falando assim, ela conhece melhor do que eu conheço a minha filha? Total. Como assim? Exatamente, foi o que ela pensou. Loucura. Exatamente. Loucura, cara. Cara, não sei, alguma coisa pitoresca, não me lembro muito bem, mas... Uma coisa que eu já fiz e que as pessoas esquecem é que às vezes a gente usa ChatGPT só para trabalhar, né? A Silvana trouxe exemplo cotidiano, eu vou trazer um outro. Eu já fiz compra usando inteligência artificial no ChatGPT. Compra. Mas não assim de falar, moro eu e meu irmão em casa, né? Eu falei, a gente vai no mercado, são 2 pessoas, eu preciso fazer compra no mercado para 15 dias e tal.
Aí eu falei assim, quer saber, eu vou testar se esse negócio é bom mesmo. Aí eu falei pra ele que cidade que eu tava, quais eram os mercados, ele fez uma estimativa do valor que eu ia gastar. Ele errou por R$18. Tá bom. No tempo de hoje, errar por R$18 tá super tranquilo. Fez a lista ali, tudo bonitinho, colocou as receitas e tal. Eu falei assim, não, mas peraí, boa parte das coisas que eu já tenho em casa. Ao invés de eu tava digitando, eu lembro da cena até hoje, eu tava digitando, eu já tenho isso, já tenho isso, já tenho... Quer saber, eu tô digitando na frente da geladeira, eu peguei e tirei uma foto. Ai, mentira. Aí ele falou assim, aparece, pelo que você mandou, você já tem isso, vou atualizar a lista. Atualizou certinho, reconheceu tudo que eu já tinha. Não acredito, Maravilhoso. sério? E aí a gente acha que a gente vai pagar a inteligência artificial pra usar no trabalho. Mas não, a gente vai usar pra várias outras coisas. Coisa que eu costumo fazer é assim, eu assisti uma série que eu gostei muito por conta disso, disso e daquilo. Eu tenho aqui acesso aos streamings A, B e C. Qual que é a próxima série que eu posso ver que tá conectada com essa de alguma forma? E aí eu otimizo meu tempo de lazer para eu passar mais tempo vendo a série do que rodando o catálogo da Netflix. Porque já aconteceu de, por exemplo, eu estar no iFood e eu fico rodando, na hora que eu decido que eu quero comer, o que acontece? Fechou o lugar que eu ia comprar comida. Aí eu comecei a usar para escolher o que eu ia comer, na onde que eu ia comer. Quando eu viajo, eu faço isso. Eu falo assim, tô em tal lugar, vou ficar até tal dia. Baseado no histórico que você tem de mim, onde que eu podia comer de maneira rápida, objetiva e tal, quero isso aqui, isso aqui. Ele faz a lista para mim, ele faz lá. Então, assim, as decisões que a gente levava muito tempo para tomar antes, ou que a gente ficava indeciso, eu tô usando muito para elas. Mas acho que essa do mercado foi a principal. Eu olhei e falei assim, nossa, não, dá pra fazer muita coisa com isso daqui. A gente tá usando menos de 0,0001% do que a gente Sabe consegue, uma mas... coisa que eu fiz, demais. que eu acho que pode ser também legal pra... Bom, agência porque você lida com pessoas o tempo todo, mas eu subi no meu cérebro lá, que eu criei na mentoria do Edu, criei o meu segundo cérebro. E aí eu subi pra ele o perfil das minhas lideradas. Então eu falei, olha, eu tenho essa liderada que é assim, assim, assim. Esses foram os feedbacks que eu dei pra elas até hoje. Esse é o jeito que ela se comunica, tal. Tudo que eu sei sobre ela é isso. Essa é outra que é assim, assim, assado. A minha chefe é assim, assim, assado. Subi pra ele. E aí, quando às vezes, por exemplo, eu preciso, sei lá, mandar uma mensagem pra alguma liderada minha no Slack. Eu vou lá e falo, olha, eu preciso mandar uma mensagem pra tal liderada minha, dando esse feedback, considere que você já sabe o que você sabe sobre ela e você sabe o que você sabe sobre mim. E aí ele me ajuda a escrever essa mensagem de uma forma muito melhor do que eu escreveria. Eu fico impressionada. E é legal porque você consegue, pelo menos quando eu tinha agências, tem um monte de gente, obviamente, diferente. Essa coisa de se comunicar igual com todo mundo, a gente sabe que em algum momento dá BO. Então, você adaptar a sua comunicação para cada tipo de liderado, analista, lideranças, pares, no meu caso, ajudou muito. E aí, eu estudo um negócio que chama Eneagrama. Não sei se já ouviram depois. Já ouvi falar, não sei direito o que é, mas... louco, muito, muito louco. Depois vocês dão põe no ChatGPT ou pede pro Google, mas basicamente é um estudo que estuda tipos de personalidade. Certo. E aí você usa isso no trabalho. Então, eu sei que o Edu é tipo 5. Se eu sou líder dele e eu vou dar um feedback pra ele, eu sei o que o tipo 5 tem, como que ele entende, o que vai ser ruim pra ele, vai ser bom, como que eu falo melhor com ele. E se ele sabe que eu sou tipo 7, ele vai fazer a mesma coisa. Então eu subi algumas coisas disso. Então, tipo, essa liderada minha, ela é este tipo do Eneagrama. Eu fiz uma pesquisa profunda sobre Eneagrama, então ele sabe de Eneagrama. Quando ele vai criar um feedback pra ela, ele também usa esse recurso. E quando esses dias uma pessoa X lá da RD me mandou um Slack e eu li, eu falei, cara, parece que essa pessoa tá me atacando, tipo, eu senti um negócio. Aí eu peguei e falei, calma, respira. Colei a mensagem dela lá no chat, falei, chat, você analisa a comunicação dela e conecta com a minha? Por que eu tô achando que ela tá me atacando? Aí ele falou, olha, sua comunicação é assim, assim, assado, você é mais empática no começo da frase, ela não é, ela tem uma comunicação objetiva e direta, por isso não é pessoal, ela só tem linhas diferentes de comunicação. Me deu um alívio. Eu falei, olha que loucura, eu já ia Virou seu criar terapeuta. 1000 teorias. E isso numa agência que você tem muito fluxo de informação, tanto com o cliente quanto com o colaborador, pra mim salva a lavoura. Não, e é uma coisa que tira aquela parte da comunicação emocional que de repente você se exalta ou faz alguma coisa que você diz, putz, não devia ter feito isso, não devia ter falado dessa forma, né? Então quando você tem esse tempo até de poder discutir com a inteligência artificial e amadurecer a forma de comunicação que você vai, isso faz também com que você pense, né? E discuta, justamente como um terapeuta, né? Peraí, eu tenho essa situação, e aí, como é que é?
E aí entra-se num consenso ali da melhor maneira. E pronto, agora já, né? Até para baixar a poeira e poder pensar sobre, Muito. né? Que legal, cara, que legal. E a gente também no dia a dia de agência lida com muitos clientes, Sim. né? E eu sei que boa parte das agências que consomem o conteúdo aqui, que estão dentro da Brad e da RD, elas têm grupo no WhatsApp com os clientes. No WhatsApp a gente tem uma ferramenta que boa parte das pessoas não entende que ela pode ser acelerada por inteligência artificial, que é, se você abre a conversa no grupo, você tem grupo de WhatsApp com algum cliente da agência hoje? Sim. Pega e exporta o histórico dessa conversa pelo celular, transfere isso para o computador, coloca isso dentro de uma inteligência artificial e fala assim, ó, neste grupo estão 8 pessoas, que nunca é um grupo com uma pessoa só, né? Sim. Tá 8 pessoas, tem uma pessoa da agência e 12 pessoas dos clientes ali, o que é normal porque precisa para se tomar uma decisão. Sim. Aí você lista o número tal de fulano, tal de beltrano, tal de ciclano, vai dar um trabalho para fazer isso. Aí você fala assim, como cada uma das pessoas que está nesse grupo possivelmente entende as mensagens que a gente envia ou recebe. Aí você vai entender que no teu grupo, sem ter feito um teste DISC, um HMI, um Enneagrama, você vai entender que o Lucas prefere ver dados quando eles são dados precisos, com números e com exemplo. A Silvana se conecta mais e ela é mais ativa no grupo quando a gente manda alguma coisa para aprovação. E o Eduardo entra quando normalmente tem um problema para ser solucionado. E aí você documenta isso e disponibiliza para o teu time de atendimento. Sempre que você for mandar uma mensagem em tal grupo para tal cliente, você vai consultar esse manual aqui, que te fala como cada uma daquelas pessoas vai receber a tua mensagem ou possivelmente vai receber a tua mensagem. E aí aquela frasezinha de 140 caracteres que você ia copiar no Slack e colar dentro do grupo do WhatsApp do cliente, você passa ele pelo ChatGPT, ele vai reescrever e aí o grupo vai ficar muito mais calmo, muito mais tranquilo, sem muito mais reclamação, porque a gente vai estar entendendo que comunicação não é sobre o que você fala, mas é mais importante do que isso é como a outra pessoa ela interpreta o que você vai fazer, como que ela vai escutar, como que ela vai ler. Então basicamente a mesma estrutura que a Silvana trouxe, mas ela pode ser usada também para o teu time de atendimento da agência. Uau! Sensacional. Isso já dá já valeu aqui, né? Já valeu o dinheiro. Já valeu. Eu não anotei porque eu tô aqui, né? Depois eu vou pegar a transcrição disso aqui. Ela tá eu anotei anotando. pelo menos umas 10 coisas que vocês falaram aqui pra eu começar a fazer hoje na agência, porque tem uns negócios que eu não tinha ainda pensado, entendeu? Não, e depois vocês pesquisem sobre Enneagrama, porque isso... Sim, agora que você começou a falar, eu me lembrei. Existem várias formas de você ver o ainda. perfil da pessoa, né? Então você tem DISC, Enneagrama, HMI. A gente tá fazendo um trabalho dentro da Astronauta e da James Emoc com o Naldo Correia, de oratória. E aí, eu falei pra ele, eu falei assim, Naldo, eu tô impressionado porque no primeiro encontro que a gente teve, eu achei que a gente ia falar sobre oratória, como falar em público, como isso, como montar palestra, como não sei o quê. Ele falou só sobre pessoas, mais nada. Falou sobre, a gente fez um laudo HMI completo, eu tô com o meu, tem 167 páginas pra ler de tudo. Pra falar qual que é a minha relação com X, com Y, com não sei o quê, HMI. Aí o que eu fiz? Eu peguei isso e falei assim, quer saber? Peguei os 5 sócios da empresa. A gente sabe que dentro de uma relação empresa, líder, liderança, sociedade, a gente sempre precisa remover os atritos e potencializar as coisas, né? E aí todo mundo acaba tendo uma dificuldade. Como que eu falo com o Lucas pra me conectar com ele e não achar que eu tô atacando ele, com a Silvana e com não sei o quê? Aí eu coloquei o laudo de todos os sócios ali. Aí eu tô começando a fazer isso agora pras lideranças. Então tá ficando muito mais tranquilo de fazer tudo, pegando justamente um estudo que fala como a pessoa se comporta, como ela faz ou não faz. Então o primeiro passo volta naquilo que a gente falou lá atrás. O que a Silvana deu de dica? Esteja em ecossistemas onde as pessoas estão falando disso. Que demais, cara, que demais. E... Cara, é tanta informação que eu já até me perdi aqui. Lembrei. Edu, você na cadeira de diretor de educação, cara, me orgulha muito porque você é uma pessoa muito ativa. Você está desenvolvendo muita coisa legal, né? Em parceria com outros diretores e tal. A gente tem o guia de inteligência artificial, né? Perfeito. Mas temos surpresa para falar. É ou não é? É. Tem novidade por aí? Tem coisa boa? Tem coisa boa. Então diga em primeira mão. Primeiro que, assim, na verdade tem 2 coisas boas, muito boas. A primeira é que a gente vai lançar um segundo guia. A gente se juntou aqui, RD, com a expertise do Edu, Inteligência Artificial, que é um super mentor do assunto. E a gente está produzindo esse material que vai ser muito focado para as agências, para as dores específicas de agências. Uma coisa é você falar de inteligência artificial de uma forma geral. E uma coisa é você pegar uma agência, mapear todas as dores comuns da galera que vive isso todo dia e criar um guia que vai ajudar exatamente a lidar com essas coisas do dia a dia.
Então esse material vai ter muito esse teor, assim, prático. Ele tem muito essa veia de quem vive a agência mesmo, não é uma coisa muito generalista, bem específica. E ele vai estar disponível para quem quiser baixar. A gente vai deixar o link aqui. Já temos link, tá aqui na descrição do vídeo. Só acessarem o link para Ligeiro. acessarem o guia. Lógico, tem que ser, né? Inteligência artificial não dá para demorar mais. Se eu demorar, alguém vai fazer antes. A gente juntou aí, desenvolveu esse material. Um material, assim, muito rico, entendendo de A a Z todos os passos para você que nunca usou inteligência artificial na tua agência ou você que já usa, poder até mesmo revisitar algumas decisões que já foram tomadas ali. E quem acessar esse material, a gente vai dar acesso também ao Boost, né? Total. O Edu falou do Boost antes um pouco e eu vou retomar. Per favore. O Boost é uma formação completa para agências e consultorias. É mais voltado para agências, tá? Mas é que tem muita coisa ali que dá para adaptar para o mundo de consultoria. E a gente criou módulos com base nas principais dores das agências. Então tem lá gestão financeira, comercial, clientes, networking. E aí a gente colocou mentores que são pessoas donas de agências do nosso ecossistema que são muito bons no assunto tal. Ele é referência, ele já entregou um case sobre isso. Então ele foi lá e deu um módulo inteiro falando como ele fez na agência dele para o negócio chegar onde chegou. Então tem vários módulos com donos de agência, não é... Ou é uma pessoa que já tem agência, já teve agência ou tem agência e já entregou algum case. Então tem vários mentores legais lá. E por último a gente lançou uma aula, um bônus ali sobre inteligência artificial. O Edu foi o mentor dessa aula. E nessa aula ele falou muito sobre inteligência artificial aplicada para as agências também. Muito com base no mentorear, que é hoje um recurso que a RD tem que olha para isso. Então tá mais focado em mentorear ali. E aí nesse guia, como um complemento, se você assistir a aula do Boost, baixar o guia, você tem uma baita lição de casa e tipo um cronograma para você implementar inteligência artificial dentro da tua agência com todos os recursos e dicas possíveis. Então, assim, a gente tá entregando o ouro e eu fico muito feliz da gente estar fazendo isso. Eu converso muito sobre isso com o Edu, do quanto é importante a gente estar unido para entregar essas coisas para o mercado, essa qualidade, esse nível de detalhamento, porque juntos ali, fomentando esse mercado, eu acho que todo mundo cresce. Então, assim, é um baita orgulho pra gente ter feito isso. Então, acho que, assim, se fosse na minha época, se eu tivesse abrindo uma agência agora, ou se eu já tivesse uma agência, eu ia ficar muito feliz. E só para ter um recado final, sei que a gente já tá fechando ali, dentro do Boost, vocês podem, obviamente, começar pelo módulo inteligência artificial, que acho que é o queridinho do momento, né, digamos assim, quando a gente fala de assuntos, temas e tópicos, mas vai ter conteúdo ali com o João Brognoli da Du, que ganhou 3 anos seguidos ali como agência do ano 3, né? 3 anos seguidos. A Samira, que ganhou 2 prêmios, inclusive pela Layer Up, né? Ganhou 2 prêmios ali no Prêmio Abrad nesse ano, com o Duran da 8 da Hubify, o Will da BW8, que está fazendo coisas incríveis também com inteligência artificial, que também foi premiado no Prêmio Abrad nesse ano. Então tem várias outras coisas, não é só inteligência artificial. A inteligência artificial é para potencializar aquilo no qual você e o teu time já são bons. Então ter acesso ao Boost, onde vocês vão aprender sobre IA, mas poder conectar isso com outras frentes, é muito mais importante do que aprender só sobre IA, porque isso vai de verdade transformar ali o negócio, né? Sem dúvida. E o programa de parcerias do RD, né? Acho que isso é muito importante também para quem quer ganhar espaço, quer trazer mais proximidade, né, com o RD, aproveitar o conteúdo que tem, enfim, e também ser beneficiado com isso, né? Quer falar um pouquinho, Sil? Boa, vamos lá. Eu sou muito fã do programa da RD antes de ser RD, porque eu vivi o outro lado, né? Eu tinha agência e minha agência foi uma agência parceira da RD, e eu costumo contar que a RD foi como uma mãe mesmo, assim, pegou minha agência ali no colo, falou, viu, vamos lá, vamos estruturar teu processo comercial, vamos vender, vamos ter meta, vamos aqui, né, ter uma equipe de alta performance. E, obviamente, hoje o programa está em outro momento, está muito mais evoluído do que na minha época, mas eu tenho muito carinho por isso que a RD fez por mim naquela época, e hoje eu estou do outro lado do jogo, né, como RD, como pessoa dentro desse ecossistema, e eu vejo que isso continua acontecendo em uma escala muito maior. Então, o programa de parcerias da RD não é só um programa, é um lugar que você faz parte, onde você convive
com os maiores nomes e com as pessoas que mais estão dando certo no seu mercado. Você vai em evento com eles, você conversa com eles, você tem acesso a eles. Além disso, você vai em eventos como o RD Summit, por exemplo, sendo agência parceira da RD, você encontra um mundo de possibilidades ali dentro, muito mais do que não sendo ou sendo uma agência qualquer. Além disso, uma coisa que para mim faz muito sentido também é que a RD é tem muito essa missão de ajudar a agência a evoluir. Então você tem uma figura que para mim salvou a vida da agência, que é o Farmer, que vai te ajudar a vender, que vai te ajudar... Cara, eu lembro do meu Farmer, entrou numa reunião de cliente comigo, um cliente gigante, eu tava super insegura. Falei, Cauê, na época, eu falei, vamos... Ele falou, não, eu entro com você. Ele apresentou o projeto comigo. É óbvio, porque a RD ganha e a agência ganha. Além de um Farm, você tem um CS que te ajuda a reter as contas que você vende, os projetos que você entrega e aumentar a receita dentro deles. E além de tudo isso, para mim, um ouro que a gente tem é o ecossistema. Então você está num ecossistema que tem o Edu, por exemplo, e aí você escuta o Edu falar de inteligência artificial, e aí você conecta com o João que está falando, está entregando um case sobre isso, aí você conhece o Will, que está entregando um super case, que já ganhou não sei quantos mil prêmios, inclusive da Brad, usando inteligência artificial, e aí você fala, meu Deus, olha onde eu tô, olha que privilégio. E, por último, mas não menos importante, eu acho que é muito legal dizer que todo parceiro da RD ganha as ferramentas da RD, então RD Marketing, RD CRM, RD Conversas e agora Exact, para usar para a própria agência crescer. Só aí a gente já está falando de mais de 45 mil reais num ano ali que a RD investe nas agências, porque de fato, se a agência usa o nosso produto, entende como usar, vende isso, ela entrega sucesso com isso, a RD ganha, a agência ganha. Então é justo que a agência tenha para ela, ganhe comissão por isso e, enfim, todo o resto. Então, assim, eu sou fã do programa da RD, não só como RDoer, mas como pessoa que já teve agência. Eu acho que se eu fosse abrir uma agência agora, seria uma das primeiras coisas que eu faria, ou se eu já tivesse uma agência robusta, eu também faria, porque de fato faz toda a diferença. Sem dúvida. Quem é associado à Brad, pela nossa parceria, tem condições muito legais para entrar no programa, né? Tem desconto ali na nossa taxa de onboarding, tem desconto nos produtos para os clientes e tem toda uma negociação especial e prioritária por ser associado à Brad. Então isso também é muito legal. Eu fico muito feliz quando a gente vê isso acontecendo na prática, né? De agências associadas da Brad entrando para a RD e vice-versa. Então o recado é esse. O Edu é um cara que vive o programa, ele pode dar a palavra como pessoa que está vivendo o ecossistema hoje em dia, né? Minha palavra para quem está vivendo, de como quem está vivendo no ecossistema hoje em dia é viva um ecossistema. Acho que é isso, tome a decisão de entrar. Muitos parceiros da RD de todos os níveis que a gente acaba convivendo e se conectando, eles têm a mesma fala que eu, ou eu tenho a mesma fala que eles. Acho que é muito mais simples dizer assim, de que existe uma agência antes da parceria com a RD e existe uma agência depois da parceria da RD. Mas eles não sabem e eu não sei se, caso não houvesse RD, ainda haveria uma agência hoje. Porque normalmente quem abre agência porque é muito bom em uma coisa. Eu era muito bom em tráfego. E eu abri agência fazendo isso. Só que eu descobri que eu precisava ser muito bom em várias outras coisas, porque senão não ia dar certo. Então, a maioria, ninguém acorda e fala assim, vou abrir o CNPJ de uma agência, a pessoa nunca trabalhou com isso. Não, ela é muito boa em uma coisa, tecnicamente, ela abre e faz. Então, não só na RD, mas também dentro da Brad, a gente encontra pessoas que estão vivendo o mesmo caminho. Então, estar dentro de associações, de programas de parceria é muito bom por isso, porque a gente se conecta com o Lucas, que está aprendendo, ou está fazendo, ou está criando, ou tem um case com o Will, com o João, com o Ricota, com a Sil, com quem for, e a gente pode aprender com essas pessoas, falar assim, aí, você já tentou fazer isso aqui e deu errado, né? Me fala por que deu errado para eu tentar fazer outra coisa e te avisar qual foi a solução. Então essa troca é muito importante. E com o tempo as pessoas vão aprendendo que isso vale até mesmo muito mais do que a comissão. A comissão existe, mas essas trocas fazem com que, às vezes até mesmo o valor da comissão é muito importante, mas ele é irrisório perto de um negócio que você faz com uma troca numa conversa que eu tenho com você, por exemplo. Então ele existe, ele ajuda a tua agência a acelerar pra caramba, assim como as conexões, elas ajudam a sua agência não só a acelerar, mas irem para o próximo nível do jogo. Então essa é a grande vantagem que eu vejo. A RD ajuda a gente a ir para o próximo nível do jogo. Eu já sei onde a minha agência vai estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos.
graças a essa previsibilidade que a gente aprende a construir ali dentro enquanto ecossistema, né? E a Silvana falou que o primeiro passo para quem está abrindo a agência é esse, o segundo passo é sejam associados da Abrad e fiquem ali com esse combo perfeito. O RD ajudou muito também a Hero, quando a gente precisava de um parceiro, buscava conteúdo, e justamente os profissionais que ajudam a gente ou no dia a dia ou comercialmente, eles entram junto no negócio. Vai fazer proposta? Vamos fazer assim, assado. O que você está pensando em de ferramenta para entregar o quê? Qual que é o objetivo? Cara, como é que foi a reunião? Eu já tive vários casos de pessoal que me atende participar. E de quem me atende lá, a Paulinha Wernick, como CS, já participou de reuniões com a gente e treinamentos também. Vamos fazer um evento na Hero, você participa? Participo. Paulinha é maravilhosa. Paulinha é maravilhosa. Muitos anos a gente está junto, ajuda demais. Então, essa troca é diferente. Não é algo que assim, é isso aqui, a propostinha, e aí, vem de lá. Não, como é que foi? Vamos pensar junto. O que você precisa que mexa? Como? Estamos fazendo agora. Implementação de CRM, chamei ela, falei, o cliente adorou, quer fazer. Foi uma decisão top-down. Então, vamos me ajudar a implementar? Lógico, quem quer? Vamos lá. Então, isso pega pela mão e leva. Isso ajuda demais, meus queridos. Total. Que papo maravilhoso. Anotou tudo? Se não anotou, agora o Edu vai passar a transcrição. Mas você encontra o link aqui embaixo de tudo que a gente falou para você fazer parte desse ecossistema, né? Tanto o RD quanto a Abrad. Meus amigos, não percam tempo, experimentem essas coisas, porque o teu negócio só tem a crescer. Obrigado, Sil. Valeu, Edu. Bom demais falar contigo, falar com vocês poderem enriquecer esse papo maravilhoso. Obrigado, gente. Até mais. Abraço.